Olá, tudo bom, pessoal? Então, vamos lá, nós estamos na nossa primeira aula de aberturas do tarô, depois do tarô sim e não. Essa foi uma aula bem bacana essa semana, então estou subindo o backup da aula, que eu acho que vale a pena. E que para quem está acompanhando o canal, vamos lá. Primeiras leituras são feitas com uma carta, que é a leitura de sim e não, no máximo duas, para complementar as cartas neutras, que não respondem sozinhas. A convenção sobre sim e não em cima dessas cartas, eu posso dizer que é de minha autoria, no sentido de que eu fiz um apanhado de tudo que eu li e cheguei a essas conclusões. Dificilmente vai ter um livro dizendo exatamente isso. Então aproveitem o vídeo lá, né, sobre a abertura e as jogadas de sim e não. E aí a gente continua adiante vendo que outras jogadas a gente pode fazer com uma carta indo para duas cartas. Porque se faz com uma, agora vamos só fazer a abertura com duas cartas. Então, como eu ainda não domino, e aí eu peço desculpas, enfim, sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata a qualquer um que tenha chegado até aqui. Eu ainda não domino todas as artes do YouTube de como fazer o vídeo, até entendo, fazer o PowerPoint, até entendo. Colocar isso tudo junto e trazer aqui para vocês eu ainda não entendo, mas eu chego lá. Então ainda vou dar uma aula, né, sem a qualidade que eu gostaria, mas vamos embora. Então aqui a gente tem o quê? A leitura de uma carta, onde eu tenho uma carta, o sim e o não, e mediante as neutras eu abro uma segunda carta para complementar. Essa foi a conversa que já está lá, já está aqui subido na nuvem, né? Ela está no YouTube. E hoje nós vamos falar então de duas cartas. A primeira, que é o assunto positivo, sobre o assunto, é o lado positivo, e a segunda é o lado negativo. Reforçando que, na minha opinião, todas as cartas têm o bom e o mal, tem o sim e o não, tem o positivo e o negativo. Você que estabelece, né? Então aquela história de carta invertida, não invertida, etc. Também está no outro vídeo. Vai dar uma buscadinha aí no canal sobre as cartas invertidas, o que elas são efetivamente, se funciona ou não funciona. Então nós vamos olhar para isso daqui hoje. Então, lembrando que eu sempre posso fazer, enquanto eu estiver trabalhando apenas com os 22 arcanos maiores, eu posso tratar os arcanos maiores pela numerologia e aí eu posso fazer somas, né? E a partir da soma, que é uma redução teosófica, eu chego a um novo número, ou um novo arcano. E aí eu posso, a partir daí, fazer uma leitura de conclusão, como se houvesse um terceiro arcano oculto na jogada de duas cartas. Então eu vou pegar um exemplo, né, como fiz na aula com vocês. Vamos lá, peguei uma carta, peguei outra carta, né, mas eu vou perguntar de verdade, quero fazer uma pergunta aqui, né, aproveitar a aula para poder fazer um negócio legal. Então assim, né, tô embaralhando, o assunto que qualquer bom tarólogo vai passar a vida embaralhando carta. Então embaralhei a carta. O que eu faço depois que eu embaralho? Eu corto. Eu posso cortar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu posso cortar Horus, Ísis e Osíris. Eu posso cortar a avó, a mãe, a anciã, ou a anciã, a mãe, a filha, perdão. Eu posso cortar com a trilogia que eu achar que me cabe, né, e que me é afim. Eu benzo, né, aquela coisa de dar um benzimento no meu baralho. E aí, claro, eu vou dispor um leque, como eu faria na frente de qualquer pessoa. Olha, estão todas as cartas aqui. Então vamos lá, eu tenho uma pergunta, eu tenho um assunto que eu quero que você me diga alguma coisa sobre ele. Agora a gente não precisa de uma pergunta, pode ser um assunto. E me diz aí o que as cartas têm para dizer. Você fala assim, vem cá então, escolhe duas cartas. A primeira é para falar do que tem de bom nesse assunto aí e o que atrapalha, né? O que tem de negativo. Então, ó, do jeito que eu abri, do jeito que veio. Adorei que veio cartas desafiadoras. Então, a primeira fala é então a carta número 1, que é a carta da morte, dizendo que esse assunto está num momento de transposição ou de transformação ou de regeneração, de recomposição. Algo precisa renascer das cinzas, ou é um assunto muito antigo, ou é uma tentativa de renascer das cinzas, ou algo que está se recuperando de um outro período. E o que está atrapalhando? A roda da vida, as mudanças estabelecidas de sorte ou de azar
né? A vida, o dia a dia da vida está atrapalhando a morte no seu renascimento, lembrando que a carta da morte no tarô em geral significa recuperação, regeneração e renascimento, para quem trabalha com o tarô classicamente. Quem olhar para a carta e falar, como eu já tive algumas pessoas, não, para mim é a morte e a pessoa vai morrer. Então eu nunca tive ninguém morto com ela. Eu tive alguém morto com outras cartas, mas não com ela. Então, com ela, eu às vezes tenho a mortandade ou o perigo de morte à volta. Vai depender da tiragem, vai depender de onde for. Mas, por exemplo, eu comentei aqui, vou comentar de novo. Eu tirei muito a carta da morte o ano passado, sem saber, por exemplo, de agosto em diante, quando ela mais apareceu, que minha mãe estaria gravemente adoentada e que ela viria, por exemplo, a falecer. Né? Então a carta da morte me rondou, como quem diz, olha, grandes transformações, grandes transmutações, muitas coisas transformadas, mas não em volta. E claro, a minha vida também se transformou junto, né? Muita coisa mudou. Mas é isso. E essa roda da fortuna aqui, ela pode ser o azar ou a má fortuna, quando a gente está olhando ela assim, né, no negativo. Puxa, não é um bom momento? Maré de má fortuna, e não tá rolando direito as coisas. Não tem algo acontecendo, preciso observar melhor essa questão para poder tirar as dúvidas sobre isso. Bom, vamos fazer a continha? Então, 13, se eu reduzir na redução teosófica, 1 mais 3 deu 4. 10, 1 mais 0 deu 1. 4 mais 1 dá 5. Quem que é o cara que pode me ajudar aqui ou pode me dar um conselho melhor? Eu estou precisando me conectar com o meu eu superior, eu estou precisando conversar com um tarólogo, estou precisando conversar com o meu astrólogo, estou precisando de algum aconselhamento religioso, estou precisando meditar um pouco, entrar em conexão com os mestres, porque o cara que está escondido, que é esse arcano oculto, é o 5, é o Papa, o Hierofante, né? Um mestre. Então tem algo aqui atrás que está precisando ser olhado. Então é como se fosse uma coisa oculta, mas algo para ser observado. Pode ser a solução dessa questão, dessa dobradinha. Se eu procurar alguém mais sábio do que eu, que possa me orientar e me indicar qual o melhor caminho. Essa é uma possibilidade para essa jogada. Mas aí, claro, a gente pode fazer outra, né? E assim também, de 2. E eu puxo aleatoriamente aqui, mais uma para o positivo e mais outra para o negativo. Pronto, então eu tenho uma imperatriz e ela tá positiva, então lembrando que essa carta que tá de pé é a carta do bem, é a carta positiva, e ela tá me dizendo que momento de expansão, é sim, tudo de bom, as coisas vão crescer, tem muito prognóstico de coisas boas, de evolução, mas tem uma tensão ou uma indecisão ou algo que se mantém num duplo jogo, num jogo duplo, e aí eu não consigo sair daqui. Claro, alguns de vocês vão dizer, puxa, mas ela é a luxúria na carta do Crowley. Pois é, a luxúria vai me atrapalhar, mas eu nunca vi ela assim. Né? Eu vejo a carta da força realmente como ela é, essa grande tensão entre o meu bem e o meu mal, essa grande tensão entre a minha porção material física e a minha porção espiritual angélica. Eu vejo aqui uma grande guerra de 2 mundos, né? O meu mundo de 3 chakras de baixo, 3 chakras de cima, e eu tenho que anular ou alinhar isso tudo no coração. Não estou conseguindo, né? Estou sem força, tô fazendo alguma coisa, não está rolando. Tô sem pique, tô sem força, tô esvaziada, nossa, sem vontade, eu tô deixando o cabo de guerra me levar assim, arrastado na areia. Então tem uma ausência de alguma energia aqui para eu dar conta dessa imperatriz tão cheia de vida. Quem pode me ajudar aqui é um 3 mais um 11, 11 mais 3, 14, a carta da temperança de cara, eu não preciso nem reduzir mais do que isso. Na temperança, qual é o pedido? Dá uma equilibrada, você está desequilibrada, bem, vai lá alinhar, né? Liga para uma amiga, faz alinhamento, liga para outra amiga, faz harmonização, dá uma arrumada, porque tem algumas coisas que estão meio fora do esquadro, né? Você está precisando dar uma harmonia em você.
E também lá no fundo dessa harmonia, né, não esquecer que às vezes a gente tem que humildemente pedir ajuda para os universitários. Muito bem, então terminamos a carta de 1, de 2, e aí a gente vai para uma das aberturas que eu considero super importantes, porque é a abertura de 3. A abertura de 3 cartas, a mais clássica, ela tem tantos nomes, né? Na Bíblia do Tarô fala de leitura diária, individual, ela serve para tudo. Em muitos outros escritos também, eu só considero a partir de 3 cartas, tá bom, tudo bem. Eu acho que é uma abertura bem legal se eu lembrar de algumas dicas importantes sobre esse 1, esse 2, esse 3. Então, passado, presente, futuro. Amanhã, ontem, hoje e amanhã. Né? A história do infância, vida do agora, minha velhice. Então, aqui tem 3 tempos, é uma linha no tempo. E esses 3 tempos vão me dar também uma soma total que vai me dar um 4º elemento, apenas como um elemento conclusivo, auxiliador de conclusões, de fechamento de ideias. Assim como eu posso conversar no mais e no menos entre cada um desses caminhos. Como assim? Eu posso somar no meio desses caminhos. Então, aqui nesse momento, nesse primeiro momento, eu estou querendo falar do começo, do meio e do fim de um assunto. Por exemplo, né? O ontem, o hoje e o amanhã. Lembra? Esse é o ponto importante e nessa trilogia fundamental. Eu posso trabalhar essa trilogia com apenas 2 cartas e também trabalhar isso como uma linha do tempo. Então, eu tenho um assunto e eu tenho um complemento. Eu tenho o assunto agora e o assunto amanhã. Né? Eu tenho o assunto ontem e o assunto hoje. Eu posso ficar apenas já nessa andada de 2 cartas com uma ideia no tempo. Sempre ajuda, sempre aquilo que eu primeiro tiro é o mais próximo do agora e do passado, o segundo está mais no agora, o terceiro que vai olhar para o futuro sempre. Né? E sempre posso somar essas 2 cartas e chegar no arcano oculto ou naquilo que fecha, conclui, dá uma dica, dá um pitaco nas questões de abertura. Bom, se eu juntar a ideia das 3 cartas, e aí claro, eu posso fazer uma pequena leitura aqui, né? Como é que eu estava ontem, como é que eu estou hoje, quase caiu todo mundo, e como é que eu estarei amanhã, para ver se dá uma melhorada, né? Que esse céu retrogradando meio que está me pegando um pouco de jeito. 13, ó lá, como é que eu estava ontem, né? A carta do mago. Como é que eu vou estar hoje na carta da morte? Deu uma levantada, deu uma melhorada, tararaus. Minha voz está melhor, né? Porque os caminhos estavam realmente pedindo passagem. Eu já falei demais na minha vida, né? Eu uso as minhas cordas vocais há muitos anos e eu tenho uns calitos. E como há muito tempo eu não faço vocalize, né? Então, enfim, fiquei meio sem voz. E aí a gente tem o arcano 16, né? A torre, aquela que eu não gosto de olhar. Então, o que significa? Que ontem eu estava mais comunicativa, estava mais alegre, estava mais mago, com as ferramentas na mão. Hoje eu dei uma regenerada, né, na minha energia, até que tô bem, né? Consegui me colocar no prumo, me dei um lugar legal. Mas pensa que amanhã o prognóstico é meio esquisito, né? Do tipo, olha, amanhã alguma coisa no destino ou no entorno pode ser um dia desafiador, né? O que eu vou tentar saber é do total dessa conversa. Então, aqui eu tenho um 13 que vira 4, aqui eu tenho um 16 que vira 7, 7 com 4, 11, mais o mago, 12. Vai ter algum sacro ofício na jogada, que é o dependurado, né? Então, alguma coisa eu vou ter que acertar amanhã, de alguma forma. E aí a gente tem o 3, mas já é um 3 não muito positivo, né? Que é a sombra do dependurado. Mas se eu souber tirar com alegria tudo aquilo que rolar, né? No destino do dia, nas notícias do amanhã,
muito que bem, né? E que eu trabalho agora a minha ansiedade, mas eu vou dormir em paz, né? Eu acho que vai acontecer o melhor possível, né? Dentro dessas questões. Muito bem. Aí aquela ideia, né, que eu trouxe então do 1, do 2 e do 3, que já dá para você compor uma bela jogada e dá para fazer conclusões. Eu posso até ampliar e fazer 2 de 3. Então eu posso colocar 2 cartas para o passado, 2 cartas para o presente e 2 cartas para o futuro. Posso tanto colocar elas assim, uma completando a outra, né, de ladinho, uma auxiliando a resposta da outra, quanto eu posso pôr uma cruzando a outra. E aí eu transformo a segunda carta na barreira, no impedimento, na pedra no caminho, né, no que atrapalha. E aí vocês podem estar aí abrindo, né, uma conversa do tipo, eu quero então 2 cartas para o passado, eu quero 2 cartas pro meu agora, e eu quero 2 cartas pro meu futuro, pro meu amanhã, para ver se melhora aquela saída lá com a torre, né? Ai, ai, ai. Vamos ver o que acontece. O que eu tenho no passado? Passado eu estava pagando o preço das minhas próprias escolhas e com isso tendo algumas viagens de poder ou me escravizando ou me viciando a algumas questões. Todas elas talvez muito ligadas à minha própria posição ou no status ou do quanto eu estava levando uma vida boa, bom trabalho e as coisas estavam crescendo, expandindo. E o quanto isso também significa uma dificuldade para lidar com o ego, com a vaidade, com o lado negativo da imperatriz, que o diabo convida a meio que dar uma catada, né? Então, nesse passado, eu teria um 7 com 3, eu teria uma carta da roda da fortuna, onde eu tive muito boa sorte, né? E a roda girou e a vida girou. No presente, a gente tem, então, 2 cartas, tá? A primeira é a do julgamento e a segunda a dos enamorados. Um karma ou coisas que estavam ainda ligadas ao passado, ao envelhecimento, à família, às armadilhas do tempo. E de acordo com as minhas escolhas no agora, se eu exercitar direitinho o meu livre-arbítrio, eu vou me orientar para algum lugar. 20 com 6 é 26, que vai dar um 8, que eu arrume ou tome cuidado com papéis, documentos e burocracias e deixe tudo o melhor possível. E aí a gente tem a primeira carta é o louco e a segunda carta é o mago para o futuro, dizendo o louco, lance, solte, aventure-se, mantenha-se o mais livre possível e assim que der, ponha aquilo que conhece ou as suas ferramentas em ação e tudo ficará bem, né? Uma carta que termina uma carta positiva, então tem caminhos abertos, possibilidades em aberto. E assim a gente termina essa primeira aula de como se abrem as cartas ainda só com os arcanos maiores para aberturas mais pessoais ou de pouca elaboração de pergunta, para dar uma olhada no em volta e aí a gente pode discorrer vários exemplos. Lembre-se de sempre anotar no começo, quando estiver estudando, mantenha um diário de bordo, faça a mesma pergunta várias vezes é contraproducente. Fazer várias perguntas diferentes é mais interessante. Anotar para ver o desenrolar e o que você entendeu do que se apresenta e ir fazendo uma correlação entre o que os arcanos contam para você e como é que você interpreta isso. Porque às vezes, ou quase sempre, as interpretações vão passar por esse, que é o tarólogo, né, que é o oraculista, e de acordo com a minha bagagem de conhecimento, de experiência e de pessoa, né, é que eu vou conseguir passar alguma coisa para aquele que chega, que está sempre procurando, está sempre precisando e que eu tenho que fazer o melhor que eu sei, que é ler as cartas e esquecer o que eu acho, penso
ou analiso sobre a vida, tá bom? Então assim, deixo com vocês um beijo grande no coração para todo mundo que tem me acompanhado. Peço até um pouco de desculpas, eu estava super empolgada, falando quase todos os dias, e aí eu fui ter alguns problemas vocais, tive que segurar minha onda, baixar minha bola, e aí eu vou agora continuar, mas com um jeito de me organizar para não me cansar tanto, tá? Então essa foi a primeira aula das aberturas, ou spreads em inglês, ou leituras, ou tiragens, ou deitar das cartas, que são várias, tem muita coisa para aprender, mas vamos começar com essas. Essas pequenas me acompanharam por muitos anos, né? Aqui na quarentena a gente vai chegar certamente até a abertura de 5, que eu considero muito boa nessa primeira leva. E aí eu posso até dar uma apresentada na 6, 7 e tal, mas eu prefiro ir para a Cruz Céltica, que é uma clássica, também uma tradicional do tarô. E para a gente conversar da história das 12 casas, aí eu vou ter que entrar com um tantinho do Quarentena da Astrologia, né? Eu vou ter que mudar um pouco de papo para dar uma astrologia assim rápida, para todo mundo entender as 12 casas primeiro, para a gente poder jogar as cartas em cima delas e ter muita coisa para falar, muita coisa para contar do outro e até da gente mesmo. Então, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, lembra do sininho para receber um alô quando entrar um novo vídeo, e agradeço profundamente de poder compartilhar o que eu sei com as pessoas que chegarem, né? Eu acho importante, é um trabalho muito legal ser um tarólogo, eu gosto demais de ser um astrólogo, enfim, gosto muito de toda essa praia, me faz um bem para a alma, espero que possa fazer um bem para a sua alma também, e com isso que você encontre um lugar e possa ajudar mais outras tantas pessoas, orientar, encaminhar, tudo de bom, tá? Então um beijo no coração de vocês e vamos lá, vamos para a próxima!